Pessoal, boa tarde a todo mundo de novo. Primeiro que eu quero falar de avisos para vocês. Hoje é a entrega da lista 1 até as 23h59. Eu não olhei agora, mas eu olhei por volta da hora do almoço. E assim, contando as minhas duas turmas, que dão uns 70 alunos, eu tenho 35 listas entregues até o momento. Então, assim, se você não terminou, termina, entregue, tá? Porque o link fecha. E depois fica difícil, tá bom? Essa semana também eu já começo a corrigir, lançar as coisas no Siscad para vocês verem, presenças, notas e afins. E, e é isso. Então, gente, vamos continuar aí com a aula de hoje? Vamos começar a aula de hoje, continuar o assunto da aula passada? A gente começou a falar de esforços internos. E para que a gente está usando aí os esforços internos? A gente só tinha visto, por enquanto, naquela questão de reações de apoio, como as forças lá que a gente aplicava, o quanto que ele chegava, né, o quanto que era descarregado no solo, né, que era basicamente as minhas reações. Agora a gente está interessado no que acontece lá dentro da nossa estrutura. Por quê? Bom, porque a gente acredita que, né, e é um pouco lógico que a gente vai aplicar um carregamento em um determinado lugar, e esse carregamento vai ter que ser transferido, né, vai ter que ser descarregado para a minha estrutura, e consequentemente ele vai, né, caminhar aí por dentro da nossa estrutura. Voltando aqui, deixa eu mostrar aqui, esses esforços internos nossos, né, que a gente trabalhava da seguinte forma, a gente cortava a nossa seção em um determinado ponto para analisar o que estava acontecendo nela. Então, o que a gente tem na realidade, mesmo é um material que é contínuo, né, que é homogêneo, e que todas as partículas ali eles estão em contato, e quando eu aplico um carregamento, existe uma interação entre elas, né? Uma tendência aí de se manter mais unida ou se manter menos unida, enfim. Um comportamento aí que é um pouco complexo por enquanto. Mas a gente viu que dava para a gente simplificar todas essas interações entre as partículas, né, entender o que está acontecendo lá naquela seção transversal, por meio dessas três forcinhas aí que a gente considerava nessa minha seção, que são os meus esforços internos, que é a força normal, a cortante e o momento. O que a gente viu? Esses meus esforços internos, eles vão servir de modo que eles atuam para resolver aí o equilíbrio do nosso problema. Porque vamos pensar, se a gente partiu o nosso probleminha ali em dois, está olhando para um lado. Bom, se a gente só analisar essas forças, ele não vai estar mais em equilíbrio como ele estava quando ele estava ali completo. Então essas minhas forças, esses meus esforços internos, eles vão servir como uma maneira de manter o equilíbrio e também representar tudo que tem ali do outro lado que eu não estou considerando. Querendo ou não, qualquer solicitação aí que eu consiga imaginar, eu consigo, para problemas que estão no plano, né, nesse plano XY, eu consigo aí transformar todos os efeitos dessa parte aí que eu tirei do meu problema por meio desses três esforços, tá? Então aí a gente considerou, né? Eles eram força normal, cortante, momento. E aí a gente falou um pouquinho das convenções de sinais. Então, basicamente, cada força, né, cada esforço, ele tem um determinado comportamento e vai atuar na nossa estrutura com um efeito diferente um do outro, que são aí coisas que a gente vai ver aí mais para frente. A nossa força normal, ele vai atuar mais aí nesse sentido de puxar ou comprimir, né, aumentar de tamanho a barra toda ou diminuir, e atua aí na direção normal da minha seção transversal, né, que seção, lembra que eu falei, eu tenho a minha barra que ela é retangular, se eu faço um corte ali transversalmente, né, em relação ali ao seu comprimento, a gente tem essa força normal atuando na direção perpendicular. A seção é o formato,
né, exatamente ali o que tem naquele corte que eu fiz. Então a força normal a gente considerava ela positiva quando ela saía da barra, né, puxando a barra. A força cortante, que é aquela que está na mesma direção da seção que eu fiz, a convenção de sinais dela, né, era mais no sentido de, bom, eu tenho que verificar se o giro que essa minha força faz para o lado do meu segmento, ele é horário. Se ele for horário, ele é positivo. E o momento fletor, que a gente fez esse desenho na aula passada, onde o momento fletor positivo é aquele que traciona na parte de baixo do meu segmento. Então a gente já tem na cabeça que tração está associada ao aumento de tamanho e ao contrário aí da compressão. Então nessa minha barrinha que eu desenhei aqui, que está sob o efeito de um momento positivo, a gente pode ver que na face inferior ele tem esse aumento aí de tamanho, né? Que a gente consegue aí até ter uma ideia, né, imaginando esse problema mesmo. Beleza? E aí, né, a gente fez um exemplo onde a gente estava analisando os esforços internos em pontos específicos que eu adotei aqui, né, para efeito de resolução de exercício. E aí o que a gente fazia? Cortava ali naquela seção e analisava tudo que estava para um lado e para o outro e aplicava as equações de equilíbrio, né? Por quê? Se o meu problema todo está em equilíbrio, qualquer segmento que eu pegue dele, considerando, né, os efeitos dos esforços internos, esses meus segmentos também vão estar em equilíbrio, tá bom? E aí foi isso que eu fiz na aula passada e mostrei aí o começo aí desses problemas. Hoje eu vou fazer mais um aqui disso para depois a gente entrar na questão dos diagramas, porque a gente está fazendo isso subindo, né, um degrauzinho aí de cada vez, para a gente chegar no nosso desenho dos diagramas. Eu acho que a gente tem que entender onde que cada coisa aí se encaixa direitinho. Esse meu exemplo aí está um pouquinho rabiscado, porque eu já acabei de dar aula disso também. Mas é o seguinte, eu tenho uma viga biapoiada com uma força concentrada e um carregamento distribuído. A minha intenção agora é calcular os esforços internos em duas seções que estão marcadas aí no desenho. A seção S1 é essa que está logo após a minha força concentrada, de 12 kN, e a minha seção S2 é que está exatamente no meio do carregamento distribuído. Tá bom? O procedimento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Em primeiro lugar, calcular as reações de apoio. Já marquei aqui as reações que a gente vai ter. E também, para já facilitar o meu trabalho, coloquei aí a resultante do meu carregamento distribuído, que vai ser os 9 kN por metro, vezes os 4 metros que ele atua, dando aí os 36 kN aplicado no meio. Tá bom? Então aí a primeira coisa que a gente faz é calcular essas reações. Então vamos lá. Então vamos começar fazendo aí uma soma de momento em relação ao ponto A igual a zero. Então vai ficar 12 vezes 2 mais 36 vezes 6 menos 8 RVB. Tudo isso igual a zero. Fazendo essa continha aqui, eu chego no valor de RVB, que eu só vou achar aqui, mas eu acho que é 30, que é 30 kN. Tá bom? Bom, próximo passo. Soma de força aí na vertical igual a zero. Então, vou ter aí o RVA menos 12. Menos 36. Mais 30, que é o que eu acabei de achar igual a zero. RVA vai me dar 48 menos
48, menos 18, passa para o outro lado, 18 quilonewtons. Só para constar, finalizando, soma de força horizontal igual a zero, eu tiro aí que RHA também é igual a zero. Tá bom? E assim, é isso. Não tem aí muito que a gente evoluir além disso. Bom, então agora se eu quero calcular esses esforços nessas seções aí que eu estou considerando, eu vou cortar a minha seção exatamente naquele ponto. Então a S1 ela vai estar a 2 metros do apoio mais um dx aí, só para a gente passar o carregamento. E lá a gente coloca os nossos esforços internos. Então vou desenhar aqui na próxima folha. Então vamos colocar primeiro aqui a reação de apoio, que a gente tem o RVA, que dava 18 quilonewtons. Bom, aqui próximo da minha seção a gente tinha uma força de 12 quilonewtons. Na minha seção, força normal positiva saindo, cortante positiva para baixo, porque gira aí no sentido horário para o lado da minha barra, e o momento fletor positivo também, que traciona a parte de baixo. Então, na hora de analisar o momento fletor, segura aí na ponta onde não tem a seção que você está analisando e faz aí a situação do momento e verifica aí que lado que vai estar tracionando. Tá bom? Essa minha barrinha, só para a gente contar aqui, ela tem 2 metros mais um dx, mas vamos considerar que ela tem 2 metros. Tá? Essa daqui é a minha seção S1. E aí, gente, é só repetir tudo de novo. Então, soma de momento em relação, vou fazer em relação à minha seção aí que eu fiz o corte, S1, que é essa daqui. Minha seção S1. Então, vai ser o momento. Agora a gente tem aqui, ó, força cortante não entra porque é exatamente a seção que eu estou analisando. Agora, gente, a gente tem essa força de 12 quilonewtons, que teoricamente ela entra. Mas vocês concordam que o momento dela, se eu estou na minha seção que passou um dx aí dela, o momento vai ser o 12 vezes dx, né, que vai ser uma coisa muito pequena, então esse momento ele é praticamente nulo. É como se essa força estivesse exatamente aí na minha seção, então a gente não vai contar ela. Menos 18 vezes 2 igual a zero. Então isso daqui vai me dar um momento igual a 36 kN vezes metro. Tá bom? Depois, soma de força na vertical igual a zero. Então vai ter, ó, 18 para cima, menos 12, menos V igual a zero. Então isso daqui vai dar V igual a mais 6 kN. E por último, soma de força horizontal igual a zero. A gente só tem a força normal, então força normal igual a zero. Beleza, gente? Assim, é isso. O que a gente pode pensar aqui também? Bom, não esquece que eu estou fazendo corte. Eu posso olhar para qualquer um dos dois lados aí que eu cortei do meu problema. Provavelmente um é mais fácil, às vezes não, né? Depende muito. E o esforço que eu estou achando aqui é o esforço exatamente naquele ponto. Então ele tem que dar o mesmo resultado dos dois lados. Ficou na dúvida? Dá para você fazer o outro para conferir. Só tomar cuidado para não errar em nenhum dos dois, né? Agora vamos fazer a seção S2. Vamos voltar aqui para o problema. Então aqui... Oi?
Pode me explicar como que você achou a direção do momento fletor? Tá, ó. Aqui na hora que eu desenhei ou na hora que eu calculei? Na hora que você desenhou. Tá. Então, quando eu estou colocando esses esforços, eu estou colocando eles no sentido positivo em relação à convenção, né, que a gente adotou. Então, eu faço isso por quê? Bom, porque se depois que eu aplicar o meu equilíbrio e ele der negativo, eu sei que ali é um momento negativo. Eu sei exatamente aí o sinal dele, né? Se der positivo, tá certo com a convenção, se der negativo, não. Então, pela convenção, o momento positivo é aquele que traciona a parte de baixo. Então, o que você pode fazer é sempre assim, ó. Estou fazendo a minha barrinha aí com a altura aí ampliada um pouco. Bom, você vai olhar para essa seção aqui para o lado onde você fez o corte, que é esse daqui. Bom, se eu colocar um momento para cá, o jeito que a gente pode pensar aí para analisar não é exatamente assim que é o comportamento, mas vamos pensar da seguinte forma. Você segura na ponta onde não está, né? Você imagina essa ponta aqui, ó, onde não está a seção, como se você fixasse ela e fizesse o deslocamento em função do momento que você está desenhando. Vocês concordam que nesse momento ele vai estar fazendo alguma coisa assim? E segundo a convenção do momento, ele vai ser positivo quando traciona a parte de baixo aqui do meu problema. Tá bom? Certo, entendi. Obrigado. Entendeu? Então aí vamos voltar aqui, vamos fazer a seção S2. Então aqui, se ela está exatamente no meio aí do meu carregamento distribuído, eu posso olhar para o que está à esquerda, aí os 6 metros ou os 2 metros. Mais fácil é eu pegar a direita. Mas vamos fazer diferente só para a gente ver tudo, tá? Então vou cortar ali na seção S2 e vou olhar para o que está à esquerda. Então aqui. Então o que a gente tem? A minha força de 18 kN, uma força de 12 kN e um pedaço, né, do nosso carregamento distribuído. E aqui uma coisa para vocês ficarem atentos. Então, meu carregamento de 9 kN por metro, a minha seção, onde eu vou colocar normal positiva, cortante positiva e o momento positivo, tá bom? E aí é o seguinte, quando a gente foi resolver, né, calcular as reações de apoio, a gente colocou essa resultante de 36 kN, que é o 9 vezes 4. Por quê? Porque eu estou olhando para o problema todo e tem aí o meu carregamento distribuído todo. Então essa resultante de 36 a gente vai usar para isso, tá? Agora se eu estou analisando uma seção que está no meio desse carregamento distribuído, eu tenho que olhar para o problema real e olhar o quanto desse carregamento que de fato está, né, no segmento que eu estou analisando. Então a gente olha para o carregamento, separa ele direitinho e calcula uma nova reação. Então não vão fazer. Deixa eu colocar aqui primeiro, depois eu falo. Aqui ele vai estar em 9 vezes 2. Então eu vou ter uma reação na metade desse carregamento igual a 18 kN. Não vão fazer da seguinte forma. Aqui está minha barra. Força de 18, força de 12 e colocar aqui, ó, a força de 36. Essa força ela não existe, né? Ela só existe se tiver o meu problema todo. Então, sempre aí que vocês fizerem esses cortes, vocês têm que olhar só para o que você tem de carregamento de fato e calcular essa resultante. E aí, né, tudo de novo. Então, ó, soma de força na direção x igual a zero, então normal igual a zero. Soma de força na direção y igual a zero, então vou ter, ó, 18
menos 12, menos 18, menos V, igual a zero. Então, isso aqui vai me dar V igual a menos 12. Corta esses 18, né? E passo o V para o outro lado. E agora, só para a gente finalizar, soma de momento em relação aí, minha seção S2, que é essa daqui. Então, momento, girando aí no sentido anti-horário, mais 18 vezes 1, certo? Ó, ele tinha 4 metros, eu estou falando só desses dois, então ele vai estar na metade aqui desses 2 metros. Então, por isso, 1. Mais 12 vezes 4, menos 18 vezes 6, igual a zero. Então, esse momento, deixa eu ver aqui, ele vai dar 42 kN vezes metro. Tá bom, pessoal? E é isso. Calculei ali nos pontos que eu queria. Então, eu fiz esse exemplo só para a gente dar uma lembrada aí da aula passada, o que a gente fez. Lembrar de novo essas questões aí de convenção de sinal, né? Procedimento, onde corta, onde não corta. Em alguns casos, a gente vai ter esse interesse mesmo, de saber exatamente lá naquele ponto qual que são os esforços. Mas assim, para a gente é muito mais interessante a gente saber o que acontece ao longo da barra toda, né? Com uma experiência, talvez aí você sabe falar assim, naquele ponto lá é o crítico, então eu vou calcular só para ele, então é isso que eu vou fazer. Mas, na maioria dos casos, é interessante para a gente fazer uma representação gráfica desses esforços internos, que é o que a gente chama aí dos diagramas de esforços, que vai representar a variação desse esforço ao longo aí de todo o comprimento da minha barra. Então, a gente entende, né, vocês têm que entender esse diagrama como sendo um gráfico, basicamente, que a gente constrói tomando como base a nossa estrutura que a gente está analisando. Então, nessa minha viguinha aqui, eu desenhei aqui a minha barra, exatamente aí no comprimento, como se aqui fosse o eixo X do gráfico, e aqui na vertical, a gente vai colocando o valor aí desses esforços que eu encontro para cada uma dessas seções. Então, a gente vai construir um diagrama para força cortante, um diagrama para momento, e não está aqui mais um diagrama para força normal também. Então, esses são os 3 diagramas de esforços internos, que é o que a gente vai aprender a calcular agora. Uma forma da gente fazer isso, com o que vocês sabem hoje, é assim. Tem essa viga aqui de 8 metros, e eu quero aí um diagrama que vai estar mais ou menos detalhado. Bom, corto bem aqui no comecinho, corto aqui depois e faço cortes aqui, sei lá, a cada meio metro. Se quiser mais real, a cada 10 centímetros. E assim sucessivamente. Você vai chegar em vários pontos e você construiu esse diagrama. Errado não está, certo? Só que isso vai dar um baita trabalhão, né? Vocês imaginam. Então, assim, fazer isso... E a gente até faz aí uma vez na disciplina normalmente. Como aqui a gente está, né? Nessa nova situação, vou partir já para o segundo passo aí, que é o que a gente faria para desenhar esses diagramas. Bom, a gente, pelo que vocês podem ver aqui é o nosso diagrama, e depois aí com um pouco mais de experiência vocês vão ver também, que esses diagramas eles vão ser aí sempre formados por retas, né, que mostram aí que os trechos, por exemplo, esse trecho tem um valor constante de força cortante, pode ver que ele é o mesmo, aí fica retinho. Trechos onde ele tem um acréscimo linear, outros trechos lineares, né, de momento, e também trechos parabólicos.
Na grande parte, esses vão ser os nossos diagramas e as características dele, basicamente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar equações que descrevam aí o comportamento desse determinado esforço em um determinado trecho. A gente não consegue chegar em uma única equação, tirando aí um caso super simples, mas a gente não consegue chegar numa única equação que descreva todo o comportamento, né, do meu esforço ao longo aí da minha barra. Repara aqui, ó, esse caso aqui que a gente acabou de fazer, ele tem um valor constante. Imaginem aqui essa reta como sendo uma função de x, onde x marca a posição, né, que eu estou na minha viga, no meu problema aí qualquer. Então, a gente teria, vamos supor que isso daqui é a minha função de x, o minha v de x, né, a cortante em função de x. Aqui a gente tem um valor constante, aqui a gente já tem uma descontinuidade que faz a minha função não ser mais contínua, continua aqui constante, e aqui eu tenho uma mudança brusca, não de valor, mas de inclinação, tá? Que também é um problema aí para a gente. Então, nós vamos ter que construir equações por trechos que tenham comportamentos bem definidos, ou comportamentos que a gente consiga descrever por meio de uma única equação. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Depois a gente aprende, vê melhor aí no exemplo. Mas nós vamos ter que fazer seções genéricas que vão estar incluídas aí entre trechos que possam gerar descontinuidades no meu problema. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Se a gente olhar esse exemplo que a gente fez na aula passada, onde a gente tinha uma seção antes e depois da força concentrada. Repara aqui, ó. Na hora que a gente encontrar a força normal e a cortante, isso daqui para a seção antes da força, e depois para a seção depois da força, a gente tem um salto, né? Por quê? Bom, estou analisando a força normal, que é a horizontal, e estou analisando a cortante, que é a força vertical. Então, quando eu encontro aí uma força vertical ou uma força horizontal, isso vai mudar o valor ali do meu problema. Coisa que não aconteceu com o momento, né? Ó, tinha dado esse 8,49 e aqui 8,49 também. Por quê? Porque eu não tenho um momento ali concentrado naquele ponto que eu ultrapassei. Por que eu estou falando isso? Porque essas seções, né, e essas equações que a gente vai encontrar tem que estar bem estabelecida aí num intervalo entre essas descontinuidades. Então, basicamente assim. Se eu tenho um trecho entre uma força e outra, isso vai me gerar aí uma descontinuidade. Então, eu vou ter uma equação para esse trecho, que seria aqui. Um valor constante também é uma equação aí com valor constante. Aqui seria outro trecho e aqui seria outro. Por quê? O que são descontinuidades que vão mudar o meu comportamento? Uma força concentrada, um momento concentrado, o início ou fim de um carregamento, um apoio. Então, reparem que sempre que tem aí uma força concentrada, o início ou fim do carregamento, alguma coisa muda bruscamente nas minhas equações. Tá bom? Então, assim, a gente vai fazer uns de equação, porque é até interessante para a gente ver, né, como uma coisa se comporta linear e outra quadrática, dependendo do trecho que a gente está analisando. Mas depois a gente vai partindo, né, sabendo que um trecho de tal forma tem um comportamento constante, né, aí a gente vai conseguir fazer mais rápido as coisas ali para frente, sem precisar das equações. Ok? O importante é a gente entender aqui o que são esses diagramas, como que é essa representação e como ler um diagrama desse. Porque agora a gente, por exemplo, se eu tenho esse diagrama aqui, eu consigo olhar para ele e falar assim, aqui está o ponto onde eu tenho a maior força cortante. Provavelmente isso vai ser importante para alguma coisa.
Aqui, ó, nessa parte, a minha cortante ela é menor do que a que está aqui, em questão de módulo. Então, esse tipo de coisa a gente consegue olhar para o problema todo e, tendo os diagramas todos, a gente consegue falar assim, ah, olha aqui, ó, olha esse trecho final aqui. A gente tem cortantes altas e momentos altos também. Então, talvez é um trecho que a gente tem que ter mais atenção, né? Então, esse tipo de informação que é importante a gente olhar para o diagrama. Então, ele é uma ferramenta assim básica para a parte de engenharia de estruturas. Então, assim, não tem como ir para a área de estruturas sem saber fazer um diagrama, tá? Então, mas isso vocês vão ver aí muito. Então, vocês têm aí teoria 1, teoria 2 para falar de diagrama dos mais diversos tipos, tá bom? Então, vamos fazer um para a gente ver como é que é. Então aqui, pessoal, a gente vai começar com um exemplo simples, com uma força inclinada, só para a gente ter uma componente horizontal e vertical. Vou começar decompondo essa força, porque a gente precisa primeiro calcular as reações. Então, ó, a horizontal, vocês concordam que vai ser 10 cosseno de 60, que é 5 kN, e a vertical vai ser 10 seno de 60, que dá 3,46 kN. Então, reações de apoio. E aí, vamos calcular. Então, ó, soma de momento em relação ponto A igual a zero. Então, 3,46 vezes 3 menos RVB vezes 5 igual a zero. Então, aqui eu chego em RVB igual a... Minto, gente, ó. Peguei aqui um resultado, um valor errado. Aqui não dá 3,46, né? Isso daqui dá 8,66. Então, aqui vai ser, ó, 8,66 vezes 3. Então, o VB, o RVB, vai me dar 5,2 kN. Soma de força aí vertical igual a zero. Isso vai me dar RVA menos 8,66 mais 5,2 igual a zero. RVA, agora sim dá o 3,46 que eu tinha colocado lá. E por último, soma de força horizontal igual a zero. Eu vou ter o RH mais 5 igual a zero. Então, eu tenho aí RHA igual a menos 5. Tá bom? Então, essa aí é a primeira parte. Agora vamos começar aí com a novidade mesmo. Espera aí, gente. Vamos começar aí com a novidade. Então é o seguinte, agora eu tenho que determinar as minhas equações aí em determinados trechos, né, que não tenham aí uma descontinuidade, que eu consiga ter o mesmo comportamento que se transcreva aí numa equação. Bom, nesse probleminha eu tenho os apoios e uma força concentrada no meio. Então dá para ver que eu vou ter dois trechos que são aí bem parecidos. Então, vou mostrar para vocês e aí a gente vai discutindo por que são esses pontos aqui. Então aqui eu vou ter uma seção S1 e aqui eu vou ter uma seção S2.
Por que eu vou fazer os cortes nesses pontos? E esse ponto, né, essa seção S1, ela está localizada de forma genérica em qualquer parte, aí, em qualquer trecho aí no meio de tudo isso. Vou mostrar aqui o porquê. Vou desenhar ela aqui do lado. E aí que vem a novidade. Então essa minha barrinha aqui, ela vai representar a minha barra quando eu fizer um corte nessa seção S1, que vai estar localizada a uma distância x qualquer. Porém, na minha seção S1, ela está localizada em um lugar qualquer, mas contanto que x aí esteja entre 0 e 3 metros. Ou seja, tenho que estabelecer uma origem para o meu problema, que eu estou considerando aqui, na qual a minha variável x aí vai começar. Por quê? Porque esse ponto aí que a gente escolhe como origem, tanto faz. Você pode pegar qualquer lugar. Eu acho interessante a gente pegar sempre na lateral mais esquerda ou, sei lá, na parte mais baixa da nossa estrutura, porque aí a gente consegue ter uma noção exata aí do valor de x e relacionar com a posição que a gente está fazendo esse corte. Por exemplo, se eu fizer um corte aí de x igual a 1 metro, eu vou estar aqui. X igual a 2 metros, eu vou estar aqui, mais ou menos. Então, assim, isso vai marcar exatamente a minha posição. E por que essa minha seção aí, S1, vai estar entre 0 e 3 metros? Vamos olhar o que a gente teria de força. Bom, a gente tem a reação vertical de 3,46 aqui. E a horizontal, ó, ela deu menos 5, então eu vou virar para o outro lado. Aqui. No final aí desse meu comprimento X, eu tenho a minha seção aí, onde vão surgir meus esforços internos. E vocês concordam que esse meu desenho aqui que eu acabei de fazer, ele vale para qualquer corte que eu faça estando entre 0 e 3 metros, antes de chegar nessa força? O desenho, né, a cara dele é basicamente o mesmo. Então eu tenho só as minhas reações de apoio e os esforços internos que vão estar variando de posição. Então, desse jeito, eu crio um problema genérico que representa, né, esse trechinho que não tem aí nenhuma mudança brusca de comportamento. Então, aqui é só eu aplicar de novo as minhas equações de equilíbrio. Soma de força horizontal igual a 0. Fazer o seguinte, ó, para não ficar apertado. Então aí, soma de força horizontal igual a 0, eu chego aí que a minha força normal igual a 5 kN. Certo? N menos 5 igual a 0, então N igual a 5. Soma de força vertical igual a 0. Então eu vou ter 3,46 para cima e V para baixo. Então V igual a 3,46 kN. Então repara que aqui não importa, né, neste caso, não importa nem o ponto que eu estou pegando lá naquele trecho, né, entre o 0 e 3. A minha normal e a minha cortante já deu um valor constante. Não entrou aí o x no meu problema. Só que agora, se eu fizer soma de momento, fazer em relação à minha seção S1 aqui mesmo, S1 igual a 0, vocês concordam que eu vou ter aí meu momento concentrado menos o 3,46 vezes x, que agora é esse comprimento, que ele sim vai estar variando aí em função aí do ponto que eu estou pegando. Com isso, eu chego na minha equação que descreve o momento em todo aquele trecho. Mas tem que lembrar que
essa minha equação só vale neste intervalo que eu estou analisando. Por quê? Porque se eu pegar agora um x igual a 4, bom, eu vou estar passando daquele trecho onde eu tenho a força concentrada e esse desenho aqui já não representa, né, o meu problema. Faz sentido, pessoal? Então vamos continuar. Então vamos guardar isso, depois a gente desenha os diagramas aí para a gente ver. Bom, a minha segunda seção vai ser aquela passando a minha força, a minha seção S2. E é o seguinte, eu costumo manter sempre a mesma origem para todos os casos. Para eu não ter que ficar mudando, né, o meu pensamento do que é o x de uma equação para outra que eu fiz. Talvez o problema fique mais complicado por conta aí do ponto que eu estou pegando, né? Porque se eu quero manter essa minha... Se eu quero manter a minha origem nesse ponto aqui, para que a minha barra, quando cortada neste ponto, tenha um comprimento x aí, né? Que é o meu genérico, ele representa exatamente aí essa distância, né, entre o apoio e o ponto que eu estou analisando. Eu acho interessante a gente manter sempre aí a mesma origem. Eu poderia considerar ela aqui nesse ponto, para eu usar o meu corte só daqui para cá. Vocês concordam que aqui, aí essa minha equação ia valer de x igual a 0 até x igual a 2, que é aqui. Então aí eu tinha que pensar de maneiras diferentes, né, para cada equação. Eu acho que talvez isso dá uma confusão. Então vamos fazer aí a seção S2. Vamos desenhar ela aqui. Aqui. E aí, né, se a gente está considerando a nossa origem aqui nesse ponto, essa minha seção S2 ela vai valer só para o x entre 3 e 5 metros. Por mais que ela represente ali a nossa barra toda. Então esse daqui, ó, vai ser o meu comprimento x. Então aqui na extremidade eu vou ter a minha força de 18, não, que 18 é outro problema. 3,46, 5. Bom, vou ter passado da minha força concentrada, que é 8,66. E aqui 5. E vou estar aqui na minha seção S2, onde tem a força normal, a cortante e o momento. E aí, gente, de novo, só resolver. Vamos começar aí de novo pelo que é mais fácil. Soma de força horizontal igual a 0. Agora, repara que a gente vai ter 5 menos 5 menos n igual a 0. Então, isso daqui vai me dar normal igual a 0. Soma de força vertical igual a 0. Então, ó, 3,46 menos 8,66 menos V igual a 0. Então, o meu V vai dar menos 5,2 quilonewtons. E agora vamos fazer o cálculo do momento. Então vamos fazer aqui, ó, momento em relação à minha seção S2 igual a 0. Então aqui é S2.
Começar aí pelo momento concentrado, certo? Está girando aí no sentido anti-horário. Aí agora a gente tem um momento causado por essa força aí de 8,66. Então, gente, a gente tem que prestar atenção aí nesses detalhes na hora de for fazer essas equações. X, que é o comprimento da minha barra no ponto que eu estou cortando, que é a variável aí que eu estou inserindo no meu problema, é a barra toda do trecho que eu estou analisando. A distância entre um apoio, o apoio aí da esquerda, e esta força, ela é constante. Ela é esses 3 metros. O que vai fazer com que essa minha distância ela seja aí variável. Vocês concordam que ela vai ser x menos 3. Ou seja, se eu tiver aí minha barra com 4 metros, aquele meu trechinho que vai sobrar vai ser 1, né? X menos 3. Então, o meu momento ele vai ser, ó, momento concentrado, mais o momento aí gerado pela força de 8,66. Meu ponto de referência está aqui, hein? Beleza? 8,66 vezes essa distância que eu acabei de descobrir, que é x menos 3, menos 3,46 vezes x igual a zero. Isso daqui, pessoal, ele vai dar o seguinte: m mais 8,66x menos 8,66 vezes 3 dá 25,98. Menos 3,46x igual a zero. Então, 8,66x menos 3,46x dá 5,2x, que eu vou passar já para o outro lado. Então, vou passar primeiro 25,98, que fica positivo, menos o 5,2x. E é isso, gente. Achei aí todas as equações aí dos meus esforços. Por mais que deu constante, isso é uma equação, só que é um valor constante. Só isso. Então aqui, vamos começar a desenhar os diagramas de esforços. Então, gente, uma forma, é porque aqui eu não vou conseguir fazer por conta do quadro, mas uma forma que fica muito legal a gente desenhar esses diagramas é o seguinte. A gente desenha o nosso problema, nesse caso, principalmente por causa de vigas, e faz aí como se fosse mais 3 representações dele aqui. Uma embaixo da outra. Então aqui a gente tem o nosso probleminha, a gente tem a força, né, sei lá. Fazendo um caso genérico aqui. E aqui a gente vai desenhar o nosso diagrama de cortante, de normal e de momento. Então é sempre interessante a gente colocar a unidade, porque aí a gente não precisa ficar escrevendo a unidade no diagrama. Tá? E aqui a gente tem que entender o seguinte: olhar para as nossas para a origem do problema, tá? Ou o ponto que a gente está calculando, e cada um aí desses esforços vai ser como? Aqui fosse o meu eixo X, que marca a posição, e aqui na direção Y é o meu esforço, que vai ser, no caso, o V de X, o N de X e assim sucessivamente. E aí a gente marca exatamente nos trechos e a gente consegue comparar, né, um embaixo do outro, como que vai ficando. Eu vou fazer separadinho cada um, depois eu tento montar aí um geral para todos. Então essa é geralmente uma forma que a gente representa, mas não tem problema, não precisa ser um do lado do outro. Mas é importante que seja aí, né, que a gente tenha uma referência de onde está a força concentrada, né, qual é aquele ponto, qual que é o ponto onde inicia ali o carregamento distribuído, para não ser só um desenho totalmente sem escala e
e bagunçado. Vamos começar aí pelo mais simples. Então aí, diagramas, normal e cortante. Deixa eu desenhar a minha barrinha aqui. Então ela vai ter... Então primeiro aí vamos começar com o diagrama aí de força normal, que vai ser aí em kilonewtons. Então vamos olhar, ó. 3, 6, 9. Aqui eu estou marcando o ponto onde tem a força concentrada que divide aí os trechos que eu analisei. Então no meu trecho 1 da seção S1, a minha força normal é 5 kN positivo, e no trecho 2 ela é 0. Então vamos ver como é que a gente representa isso. Então, ó, aqui seria o meu x, tá? Isso daqui não precisa desenhar, é só para vocês terem aí referência. E aí a gente marca uma altura como se fosse a coordenada, né, do meu gráfico, que represente aí os meus 5 kN. E eu sei que em todo esse trecho eu vou ter um valor constante igual a 5. O que é importante é eu marcar o sinal, tá bom? Que aí eu não preciso ficar colocando o sinal aqui do lado. E preencho aí o diagrama para mostrar que tem valores aí em todo esse trecho. É um toque mesmo, gente. Mas vocês vão ver, né, que ele tem que ser preenchido esse diagrama mesmo. Então, gente, tomem cuidado, sabe? Eu recebo muito diagrama, principalmente do povo que está começando, onde não tem, não estou falando que aqui toda a escala, principalmente a vertical, né, dos valores, tem que estar super correta, porque às vezes a gente tem um valor que é 5, depois tem um valor que é 60, e aí fica meio difícil isso. Mas pelo menos na horizontal, nos pontos ali onde eu tenho as divisões, e bem marcado o que é constante, o que é linear e o que é parabólico, isso é essencial, tá? E depois, no outro trecho, a gente viu que era 0. Então, o jeito da gente marcar é assim, ó. Uma setinha e aqui 0. Então, repara o seguinte, ó. Aqui a gente só tinha valor positivo e 0, mas se a gente tiver valor negativo, a gente marca do lado de baixo, como se fosse aí, né, um eixo X aí do meu gráfico mesmo, X e aqui N, né, no caso. Tá bom? Marcando aí o que é positivo e negativo. Beleza? Então vamos fazer aí o da cortante. Então vai ser a cortante. Vocês vão ver depois com o Camilo, né? É que tem gente que escreve assim. Em vez do V, põe diagrama de esforço cortante. O diagrama de esforço normal. Diagrama de momento fletor. Tá? Vocês podem encontrar essa nomenclatura aí em algum lugar também. Mas acho que o Camilo usa, né? Mas eu não uso tanto não. Então vamos ver agora a cortante. No trecho 1, a cortante deu aí mais 3,46. E no trecho 2, aqui embaixo, ó, menos 5,2. Então vamos marcar aqui, ó. Mais 3,46. Descobri que é constante.
no trecho. E passando ali a minha força, ele dá menos 5,2. Então, ó, desenhar para baixo. Marco aí o negativo. Vamos preencher. O primeiro diagrama aí que a gente está fazendo, então tem que ser bem bonitinho, para vocês não acharem que é várzea. Porque a gente recebe cada um. Porque assim, gente, querendo ou não, isso é o final do seu trabalho, né? Nessa parte de diagramas. Você fez lá um monte de conta, e depois na hora de apresentar, faz uma apresentação que às vezes está até errada, né? Por conta aí de detalhes. Aí é sacanagem, né? E aqui 5, tá bom? E é isso, gente. Aqui, assim, foi mais fácil porque a normal e a cortante são constantes. A gente não tem ali uma equação mesmo, né? Só que agora, no momento, a gente tem duas equações. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Já na equação do momento, a gente tem aqui, ó, a equação para o primeiro trecho, 3,46x. E a equação do segundo trecho, 25,98 menos 5,2x. Então, vamos escrever isso daí. Diagrama de momento fletor. Então, na minha seção S1, que é aquela onde o x pode variar, que está bem representado entre 0 e 3, eu tenho que o meu momento, a equação aí do momento, é 3,46x. Então, se a minha intenção é desenhar, né, esse diagrama, que é representado aí por uma reta, bom, se é uma reta com 2 pontos, eu consigo aí definir a sua carinha. Então, se eu jogar aí os valores das extremidades, que é uma coisa que fica fácil aí de eu desenhar, m igual a 0, eu chego a 0. E m igual a 3, que é o final ali do trecho, eu chego em 10,38. Quilonewton vezes metro. E aí faço a mesma coisa para a minha seção. Deixa eu inverter aqui, que senão não vou conseguir escrever. Faço a mesma coisa para a minha seção S2, onde o x é válido aí de 3 a 5 metros. A equação no meu momento vai ser 25,98 menos 5,2x. E aí eu vou jogar m de 3, que é o início do trecho, que coincidentemente, ou não, né, dá 10,38. E jogando aí m igual a 5, ó, 5 vezes 5,2 vai dar 26. Então, esse 25,98 vai dar uma diferencinha aí de aproximação, né, por conta aí daquela decomposição que a gente fez com seno, com cosseno. Então, ó, se eu fazer essa conta aqui, isso dá igual a 0. Então, gente, se a gente tem a equação de uma reta, 2 pontos define. E se fosse uma parábola, 3 pontos. E assim sucessivamente.
E vamos ver como é que a gente faz para desenhar esse diagrama. Depois a gente discute um pouquinho dele. Então aqui vai ser o meu diagrama de momento. Unidade quilonewton-metro. O diagrama de momento, a gente tem uma particularidade que é o seguinte. Como a convenção dele ele é positivo quando traciona na parte de baixo. Isso é uma coisa que vocês vão ver que tem muito a ver com a parte de concreto armado. Né? Que a parte do concreto ele basicamente não resiste quase nada. É 1/10 da sua resistência total, é a resistência à tração do concreto. Então, para a gente é muito importante saber no concreto as partes que estão tracionadas. Então, a gente costuma desenhar o diagrama sempre para o lado que está tracionando. O que isso quer dizer? Bom, se o meu momento positivo é aquele que traciona na parte de baixo, que é a minha convenção, então eu vou desenhar o meu diagrama, né, os valores positivos na parte de baixo. Porque se ele for negativo, ele traciona a parte de cima, e aí eu desenho para cima. Então isso é uma convenção, tá? Na questão do diagrama de momento, a gente não costuma nem colocar esse sinal, o positivo. A gente desenha para baixo, que vai indicar aí que ele é um momento positivo, e para cima quando ele for negativo. Beleza? O que vocês podem ver, talvez, é que em livros, esses Hibbeler, né, livros mais voltados aí para engenharia mecânica, eles não fazem tanto essa distinção, porque é uma coisa realmente mais para o lado do concreto mesmo. Tá bom? Mas que, como vocês vão usar, né, é importante. Então, aqui, ó, vamos olhar para os valores. Então, vamos primeiro aqui embaixo, né? M igual a 0 é 0, M igual a 3, 10,38. Então, M em 0 é 0, estou aqui. E M igual a 3 vai ser 10,38, que eu vou desenhar aqui, mais ou menos. E aí, gente, só ligar a reta aí nesses dois pontos. Então, aqui vai dar 10,38. Acontece, gente, que com esse diagrama, né, com esse valor, a gente sabendo que é uma reta, eu consigo aqui determinar qualquer valor intermediário, né? Porque assim, é só a gente fazer uma relação simples aí, né, desse triângulo. Então, deixa eu só terminar. Eu acho que diagrama, assim, quando a gente faz, né, por seção, imagina, aqui a gente está marcando 2 pontos, marcou aí uma altura que a gente chamou aí de 10,38 e terminou aí de resolver o problema, ligou os pontos. Quando a gente faz, né, daquele método que eu falei primeiro, onde a gente faz várias seções, descobre o valor de cada uma delas e vai aí fazendo, né, marcando os pontos e depois ligando eles, aí sim a gente tem que ter um controle bem preciso, né, dos valores, né, da escala que eu estou usando. Porque senão o diagrama não vai ser representativo. E aqui, gente, a gente viu também, na seção S2, que para M igual a 3, ele dá 10,38, e M igual a 5 dá 0. Tá, ó, quando a gente tem dois valores, né, para M igual a 3, entendam isso como exatamente antes da nossa descontinuidade e exatamente depois. Tá? Isso aí que quer dizer esses meus dois valores. Porque vão ter situações onde para esses dois valores eles vão ter, para essa posição, vai ter dois valores diferentes. Então vou ter um M igual a 3 que eu cheguei numa equação e para M igual a 3 na outra. Isso pode acontecer, significa que tem uma descontinuidade ali. E aí
finalizamos o nosso diagrama. Tá bom? E é esse, gente, o procedimento, tá? Óbvio que as coisas vão ficando mais complicadas conforme maior é o problema e mais ações a gente tem. Mas o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção são coisas que vão tendo em comum de um diagrama para o outro e conclusões que a gente pode tirar. Se eu voltar aqui, uma coisa assim, simples, né? Gosto de falar simples. Mas uma coisa que a gente pode ver de cara é o seguinte. Nesses trechos onde eu não tenho nada acontecendo, que eu não tenho nenhuma força, reparem que a normal e a cortante eles ficam constantes com o valor. Né? Não está acontecendo nada, ele pode ser zero, mas zero também é constante. Quando encontra, no trecho onde eu encontro uma força vertical ou uma força horizontal, isso vai causar um salto, né? Uma descontinuidade no meu problema. Reparem que aqui, ó, essa distância entre o topo ali no diagrama com a parte inferior do outro dá exatamente, que é 5,2, né? Dá exatamente o valor da força vertical que a gente encontrou, que é o 8,66 que está aqui. Tá bom? Então aí, se é uma força vertical, ele vai causar uma alteração no diagrama de força vertical, que é a cortante. Mesma coisa aqui no da força normal. Encontrou uma força aí de 5 kN, então aí ele vai ter essa alteração também aqui no meu diagrama, vai dar esse salto. Aí se ele vai aumentar ou se vai diminuir, a gente tem que pensar um pouquinho. Mas assim, se você desenhou o diagrama, fez as equações, viu que o salto ali está dando um valor muito diferente do que é a sua força que você encontrou, você vai falar assim, acho que tem algum problema, né? Então aí a gente tem que pensar nisso. Beleza? Agora vamos conversar um pouquinho de momento. Então a gente viu também que nesses trechos onde não acontece nada de força, né, que são aqueles dois intervalos, que a gente só tem uma força no meio, o meu diagrama ele fica linear, ele atinge aí um valor de máximo no ponto onde tem essa força que eu estou aplicando, nesse caso, tá? E outra coisa que é muito importante, as minhas extremidades, repara que as extremidades deram zero, aqui e aqui. E por que isso vai acontecer? Sempre que a gente tiver em qualquer problema, as extremidades, se elas não forem um engaste, ela pode ser um trechinho que está livre, balançando, ou trechos que estão sobre os apoios, a gente vai ter um momento igual a zero. Isso por quê? Bom, porque nas extremidades a minha barra está livre para girar. A última partezinha dela está livre para girar em cima do apoio. Então, imagina, se eu tô só, se esse meu dedo aqui é só um apoio, eu posso fazer qualquer força aqui que ele vai girar livremente naquele ponto. A única vez onde eu não vou ter um valor aí zero nas minhas extremidades é quando eu tiver um engaste. Tá bom? Porque o engaste quer dizer exatamente isso. Quer dizer que eu tenho uma resistência ali ao giro naquele ponto. Então essas coisas aí que a gente tem que ir guardando para na hora de construir, a gente verificar se o nosso diagrama faz sentido ou não. Tá? Depois a gente faz um apanhado de tudo aí que a gente analisou. E a última coisa que eu quero falar, mas eu vou falar isso melhor semana que vem, é que existe uma relação entre o momento, entre a cortante e o carregamento. E é uma relação aí diferencial, ou seja, a minha cortante ela vai ser a derivada do momento, o meu carregamento naquele ponto vai ser a derivada da cortante. Então, ó, se a gente olhar aqui para a minha equação do momento, 25,98 menos 5,2x.
Se eu derivar em função de x, aqui ó, derivei em função de x, sobrou menos 5,2. Aqui ó, 3,46x, rabiscando tudo, 3,46x, derivei, dá o 3,46. Derivei de novo o 3,46, deu 0, que é o carregamento que eu tenho nesse trecho. Não tem um carregamento distribuído aqui no trecho. Mas isso a gente vai falar semana que vem, tá bom? Então isso é uma forma de você conferir. O que eu vejo é muita gente me fazendo o contrário. Chega na cortante, que é fácil de calcular, faz a integral para chegar no momento. Quando você integra, você tem uma constante, né? Então aí você tem que ver de onde você vai tirar essa constante depois. Isso daí é um problema. Mas isso a gente fala mais semana que vem, tá bom? Então é isso, gente. Só para vocês entenderem o que é um diagrama, né? Olhar para a cara deles e ver aí uma das formas, na verdade duas, né? A gente comentou de calcular. Então é muito importante a gente prestar atenção, entender as coisas, né? E ver os comportamentos, tentar achar relações entre o que acontece, né, em um diagrama e o que acontece em outro, e como está o meu problema, para poder aí ter parâmetro, né, para os próximos. Então, gente, esse daqui é o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem hoje. Quero que vocês tracem os diagramas, é o exercício prático dessa semana, tracem os diagramas para esse probleminha, tá? Por meio das equações. E assim, só adiantando, o ideal é vocês estabelecerem uma origem aqui, ó, no meu ponto do apoio, da onde vai começar o x. E pode ver que a gente tem duas forças concentradas, então a gente vai ter que trabalhar com as equações nesse trecho, depois nesse trecho e depois nesse trecho, que é entre as descontinuidades, tá bom? Quero que vocês tentem, a gente não vai fazer isso muitas vezes, só para vocês sentirem aí qual que é o problema e começar a ter o feeling aí dessas coisas, tá bom? Mas hoje eu não vou deixar que vocês fazerem agora, por quê? Porque eu quero mostrar o F-Tool para vocês. Acabando aqui a aula, eu coloco esse slide para vocês pegarem, para quem quiser ir fazendo. Tirem um print aí da tela também, né? A gente tem essa tecnologia. E eu quero mostrar aqui o F-Tool. Então, rapidinho aí que eu vou trocar a apresentação. Professor, Hum, posso fazer uma pergunta? pode. Quando você falou que a gente desenha o diagrama para momento e ele fica para baixo, você Isso. fala que o momento é positivo, mas ele é positivo quando você joga na equação e encontra os valores, ou ele é positivo porque você adotou ele positivo? Não, é isso aí. Repara que eu joguei lá nas equações e eu faço, a hora que eu desenho os esforços lá no começo, né, do corte, eu desenho eles no sentido positivo para isso mesmo. Para quando eu jogar o valor de x, ele já me dá com o sinal correto. Então eu joguei lá x igual a 3, ele deu mais 10,38. Então ele é positivo mesmo. Então por isso que eu desenhei para baixo. Entendi, obrigada. Tem nada. Então, gente, este daqui é o F-Tool. Deixa eu começar aqui do começo. Para mostrar aqui para vocês. Esse programinha é um programinha aí que talvez alguns de vocês até já ouviram falar. Mas é um programa educacional mesmo, foi feito por uma universidade. F-Tool, se vocês não conseguirem achar, vocês me falam que eu coloco o link lá no Moodle. Nem precisa instalar nem nada, acho que é super, super levinho. E com ele a gente consegue desenhar as nossas estruturas, chegar nas reações de apoio, chegar nos diagramas e várias outras coisinhas. Isso daqui vocês vão usar, eu te garanto, até teoria 1, teoria 2, e até eu já vi tese de mestrado sendo resolvido no F-Tool. Dissertação de mestrado saindo no F-Tool. Então, assim, sabendo aí, né, o que você quer tirar, e é uma ferramenta aí completa para essas aplicações mais acadêmicas aí que a gente tem.
Então, assim, eu vou mostrar para vocês como que a gente faria pelo menos aquele probleminha que a gente fez, mostrando umas funções básicas. Óbvio que tem muito mais coisa que aí a gente vai vendo ao longo do curso, vocês vão vendo que também não é nada, uma coisa que com prática vocês conseguem aí adotar. O programa ele vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai definir pontos na nossa estrutura, pontos de interesse, que vão ser os pontos onde a gente tem apoio, força concentrada, início ou fim aí de carregamento. Seriam aqueles pontos das descontinuidades do nosso problema. E aí traçar as barras da nossa estrutura, aplicar os vínculos, aplicar os carregamentos, só que aqui a gente vai ter que aplicar também o material e a seção transversal do meu problema. Então, assim, a gente tem que só adotar essas coisinhas. Então, vamos começar aí criando os pontos. Aqui do lado tem as ferramentas de criação de ponto, basicamente. Então, aí a gente vai inserir ali os nós. E aqui embaixo ele dá a opção de criar um grid, que é tipo uma malha, que fica mais fácil para a gente aí desenhar os pontos. Eu posso também criar esses pontos por meio das coordenadas dele, digitando. Só clicar nesse tecladozinho aqui do lado, ó. Tá bom? Mas eu vou criar os pontos por meio desse grid, que eu posso configurar que aqui está de metro em metro, e esse snap que ele já me joga direto aí nos pontos, né? Tipo AutoCAD mesmo, né? Então vou criar aqui o primeiro, que é o apoio, 3 metros depois onde vai ser a força, mais 2, né, que vai ser o outro apoio. Crio a barra, que liga os pontos, e vou dar um zoom aqui em tudo. Beleza? Então aqui está a minha estrutura aí, geral. Aqui em cima, a gente tem as definições de apoio, material, seção, força e tudo mais. Então, são esses botõezinhos aqui de cima que a gente vai usar. Esse primeiro é para a gente definir o material. Então, aqui ele tem esse jeito de trabalhar que você cria o material. Então, aqui, ó, só deixar o mouse em cima que ele vai dando as coordenadas aí mais ou menos, mas é esse Create New Material. E aqui ele já tem uns pré-estabelecidos, né? Posso colocar aqui para a gente, colocar os valores mesmo das propriedades de material, que vocês ainda não viram muito. Mas eu posso colocar aqui aço, por exemplo, steel. Eu preciso dar um nome, tá? Senão ele não aceita. Então vou chamar aqui de MA, por exemplo, material A. Ele já atribui uns valores. E aí depois, ou eu seleciono aqui as barras onde eu vou falar que ela é desse material, e clico nesse botãozinho aqui, que é aplicar o material na minha estrutura, ou simplesmente eu clico nesse que tem um All, que você vai aplicar em todas as barras, né, na nossa estrutura. E pronto, é isso. Agora ele sabe que a minha barrinha é feita de aço. O segundo, ó, aqui é Section Properties, então as propriedades da seção. Então, ó, a gente vai ter que criar também uma seção, que eu vou chamar de SA, e aqui ele dá uma infinidade aí de possibilidades, né? Eu vou colocar um retângulo que é mais fácil da gente definir. Então, eu vou colocar aqui retângulo, ele vai pedir a altura e a largura aí dessa seção, ou seja, eu estou falando que a minha barrinha ela tem uma seção retangular. Mas pode botar um valor qualquer, porque isso não influencia no nosso resultado para os problemas que a gente está fazendo. E vou aplicar em todos, aqui naquele botãozinho mesmo. Então pronto, gente. Isso daqui ele precisa, porque se você não fizer isso, ele não vai rodar o seu problema. O próximo passo aqui são os apoios, esse terceiro botãozinho. Aqui nos próximos a gente tem as rótulas, tá? Que foi o que eu falei na aula passada, mas vamos ficar aqui nos apoios. Lembra que a gente classifica os apoios em função do deslocamento que está sendo travado, né? Então aí se eu travo o deslocamento em X e em Y, eu tenho um apoio fixo. Se eu travo o giro, também tenho um engaste. Então aqui ele está definido exatamente dessa forma. Então esse aqui é o displacement, né, que é o deslocamento em inglês, e as rotações. Então repare que a gente está no plano XY. Então eu tenho deslocamento em X, deslocamento em Y, rotação em Z. Free, né, tudo livre, e fix, que é fixo.
Então, se eu quero fazer um apoio fixo, eu tenho que travar X e tenho que travar Y. Então, seleciono aqui esses travamentos, clico no ponto onde tem um apoio e aplico. Então, pode ver aí que ele já faz até o desenho. Na outra extremidade, eu tenho um apoio móvel, né? Ou seja, ele está livre para deslocar aí na direção X. Então, apliquei aí também o apoio móvel. Beleza? E pronto. É isso de apoio. Repara aqui, ó, se eu travar tudo, ele vai gerar um engaste. Ele está só rotacionado, mas o desenho ali não importa muito, não. Então, deixa eu voltar ao apoio. E aqui eu tenho os carregamentos. Então, aqui são as forças, tá? Força concentrada, momento concentrado num ponto. Aqui são momentos em extremidade, que é uma outra aplicação, que acho que vocês não precisam usar agora não. Então aqui força concentrada, aqui carregamento distribuído uniforme e aqui linear. Aliás, aqui linear e esse daqui efeito de temperatura, que também dá para fazer. Então o que nós vamos usar aqui, como é só força concentrada, nesse primeiro botãozinho. Crio a minha força, eu tenho que dar um nome para ela, né? Também. Então vou chamar de F1, força 1. E aqui eu defino, né, a força na direção X, a força na direção Y e o momento concentrado. A minha força aqui na direção X, já vou colocar com as componentes, tá? Então é 5. E na vertical, ele vai ser menos 8,66. Tá, coloquei aqui menos, porque eu já sei aí que para baixo ele é negativo aqui na convenção do meu problema. Então, clico no ponto onde eu vou aplicar as forças e apliquei aí essa F1. Tá? Toma cuidado aqui, se você for criar uma outra força em outro lugar, você tem que criar uma nova. Porque se eu alterar aqui qualquer coisa nessa caixinha e aplicar, ele vai alterar o que está aqui, que essa é a minha força F1. E é isso, gente. Tá? Isso daí vocês podem ir mexendo e vendo aí como é que funciona. Aí esses botõezinhos aqui do lado é onde a gente vai tirar os diagramas e também até o deslocamento da barra a gente consegue tirar. Vou clicar aqui no primeiro. Vocês não estão vendo, mas ele abre uma caixinha que a gente tem que salvar esse problema aí que a gente fez. E aí clicamos aqui o primeiro. Repara até que é assim, duas setinhas saindo da seção, que é a minha força normal. O segundo, força cortante. E o terceiro, o momento. Repara que ele desenha para baixo, positivo também. Então repara que é exatamente aí o que a gente fez nos nossos exercícios. Tá bom? Então isso daqui serve para vocês compararem, né, verificar se está certo, se vocês fizeram certo. E aqui a gente consegue pegar também, ó, clicando na barra, qualquer ponto intermediário que já está calculado. A única coisa que falta aqui, né? Se a gente vier aqui em Display, a gente consegue colocar aqui os Reaction, né? As reações de apoio que a gente calculou. E aqui ele dá o sentido, né? A direção, o sentido e a intensidade. Então, gente, para o que a gente está usando é completinho. E acho que é isso, tá? É uma ferramenta super importante, né, para vocês verificarem o que vocês estão fazendo. Isso não tira o fato de que vocês precisam aprender isso, porque se vocês não aprenderem a fazer isso, quem que vai aprender? Certo? Porque a gente não pode só pegar programa e resolver. Então, porque a gente aí, vocês estão aí mais num momento de entender como essas coisas funcionam e a gente só aprende aí, entende fazendo. Então, a gente tem que tomar aí, ter essa noção, essa ferramenta para a gente comparar. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu coloco essas aulas todas, os vídeos e a explicação. Tentem baixar o F-Tool, se vocês não conseguirem, vocês me avisam. E a gente dá um jeito de encontrar para vocês. Alguém quer falar alguma coisa?
Se não, pessoal, vou parar de gravar.